paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu amigo, você que me acompanha nesse canal. Não há coisa melhor neste mundo do que saber que Deus nos ama. Nós somos uns privilegiados. Eu e você, em 8 bilhões de seres humanos no planeta. Deus se agraciou de mim, Deus se agraciou de você. Jesus disse em São João, capítulo 15, versículo 16, não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu é quem vos escolhi. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e assim o vosso fruto permaneça. Então foi o Senhor que nos escolheu. Somos os mais privilegiados deste universo. Saber que Deus, com amor eterno, nos amou. Amado irmão João, no capítulo 13, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso irmão Paulo, falando em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7, apenas um versículo para a nossa meditação e regra de fé. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. As aparências muitas vezes nos enganam, né? Tem um adágio antigo que diz que nem tudo que reluz é ouro. Neste texto aí, que é muito conhecido da ala evangélica, os irmãos que são leitores da Bíblia aí, quando lemos esse capítulo 16, a partir do verso 1, a Bíblia diz que o Senhor Deus falou a Samuel: levanta-te e vai à casa de Jessé Belemita, de onde me tenho provido de um rei. Até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Quando Deus falou com a pessoa de Samuel, Samuel disse: olha, Senhor, mas se eu for até a casa de Jessé e ungiu dos filhos de Jessé, Saul, sabendo, certamente me matará. O Senhor Deus disse: não, faz assim, ó, tu vai à casa de Jessé e leva uma novilha e o azeite e convida Jessé e os seus filhos para o sacrifício. E tu ungirás aquele a quem eu te disser. Ou seja, a escolha quem ia fazer a Deus, não era o profeta Samuel. Jerusalém ficava em torno de 18 quilômetros ao sul de Judá. E o nosso irmão Samuel ele foi, pegou azeite, pegou o novilho e foi. Quando ele entra na cidade, os anciãos da cidade vieram ao encontro de Samuel e perguntaram: é de paz a tua vinda? Ele disse: é de paz, eu vim para sacrificar ao Senhor. Vinde comigo ao sacrifício. Um profeta, quando se dirigia a uma cidade, ele trazia uma mensagem de bênção ou de maldição. Poderia trazer uma mensagem de prosperidade ou uma mensagem de juízo para aquela nação. Então, a Bíblia diz que os homens, os anciões da cidade, foram ao encontro dele tremendo, porque eles não estavam esperando pela visita de Samuel. Samuel foi numa missão específica de Deus. E a Bíblia diz que ele foi até a casa de Jessé, e quando ele chegou na casa de Jessé, se apresenta Eliabe, é o primogênito, um homem que tinha aparência até de rei, a postura de rei. A Bíblia diz que quando Samuel olhou e viu a pessoa de Eliabe, ele disse: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Aí no versículo em que eu li, o Senhor Deus disse: não atente para a sua beleza, nem para a sua altura, porque eu tenho rejeitado. Pois o homem não vê, Deus não vê como o homem. O homem olha para o que está diante de si, mas o Senhor olha para o coração. Como é que está o teu coração? Você tem aberto o coração para se tornar, fazer desse coração uma morada de Deus? Senhor Deus diz através da tua palavra aí que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua casa, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Está servindo o nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração para que o Senhor faça morada no nosso coração. Para que o Senhor Jesus venha ser o Senhor da nossa vida. Né?
A gente vê que agora, novamente passou agora o segundo, passou Abinadab, não era, passou Eliabe, não era, passaram os 7 filhos de Jessé. É interessante que quando Samuel saiu, o Senhor não tinha dito a ele, olha, tu chega lá e unja Davi. Não, o Senhor disse, tu vai lá e unja aquele a quem eu te disser. Quando passaram os 7 filhos de Jessé, nenhum deles o Senhor tinha se agradado. A pessoa do nosso irmão Samuel pergunta, mas acabaram os mancebos, ou seja, acabaram os jovens? O nosso irmão Jessé diz, olha, eu tenho um ainda que está no campo, o Davi. Ele é um menino, é ruivo. O ruivo significava que era uma pessoa bem bonita, naquela época. Ele é ruivo. Ele está no campo cuidando das ovelhas. O Senhor, São nosso irmão Samuel disse, olha, nós não nos assentaremos da mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que então o nosso irmão Jessé mandou chamar a Davi. Você já imaginou Davi estar lá no campo, quem sabe, olhando para aquelas ovelhas? E quem sabe até já ensaiando um cântico que talvez já tivesse composto, né? Digamos o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor. De repente Davi está envolvido naquele momento e alguém chama e diz, olha, o profeta Samuel está lá em casa, Davi, e ele conta com a tua presença lá. E o nosso irmão Davi deixou as ovelhas e foi. Quando ele entrou na casa, o Senhor Deus disse, o Espírito Santo falou a ele, aí está, perante ti o meu ungido, levanta e derrama sobre ele o vaso de azeite. Samuel, ele não questionou mais, ele começou a ter certeza de que Davi seria o rei de Israel. Levantou, derramou o chifre de azeite sobre a cabeça do nosso irmão Davi. Me diz que daquele momento em diante o Espírito Santo começou a revestir a Davi. Você vê nessa escolha aqui, quantos casamentos não têm dado certo? Porque as escolhas são feitas com os olhos humanos. Você olha, você vê a beleza, como diz os teólogos, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por isso nós precisamos atentar na hora das nossas escolhas de um casamento, de um relacionamento, você que é solteiro, né? Ore a Deus, peça uma confirmação de Deus. A escolha quem tem que fazer é você. Você ora a Deus para pedir a confirmação. Tá? Se você quer fazer um negócio, quer fazer uma escolha para ir para uma cidade, não faça isso sem consultar Deus. Qualquer que seja a decisão na sua vida, para que você não se engane. A Bíblia diz que enganoso é o coração. O nosso coração, ele tem a tendência para nos enganar. Mas se você atentar para a voz do Senhor, atentar para a voz do Espírito Santo, você não vai se enganar em nada. A gente vê que Samuel, quando chegou ali, que ele viu aquele moço, está perante o Senhor, o seu ungido. Mas o Senhor Deus disse, não atente para ele, nem para a sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O homem vê o que está diante dos olhos, porém eu olho para o coração. A Bíblia diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. Você que tem um coração contrito, um coração aquebrantado, o Senhor não vai desprezar você. E a Bíblia diz que agora o Senhor Deus começou, o Espírito Santo começou a se apossar da pessoa de Davi, e o Espírito começou a incomodar a pessoa de Saul. Um espírito que vinha com a permissão de Deus, né? Ele começou a assolar a pessoa de Saul, e quando aquele espírito incomodava Saul, ele reuniu seus súditos, as pessoas que faziam parte ali, e perguntou qual seria esta razão. Alguém deu um conselho a Saul e disse, olha, tu manda chamar alguém que toque bem a harpa, e quando ele chegar aqui e dedilhar sua harpa, tu vai ter paz de espírito. E alguém se apresentou e disse, olha, eu conheço o Davi, filho de Jessé, o belemita. Ele é um moço ruivo, sisudo, de boa aparência. Mas ele disse, o Senhor é com ele. A pessoa que testemunhou de Davi, ele disse, o Davi toca bem. Mas o mais importante, que o Senhor era com Davi. Então você toca o seu instrumento,
A minha pergunta é, será que Deus é contigo? Quantas pessoas no mundo aí tocam nas grandes bandas de rock, e música sertaneja, muitos tipos de música, mas Deus não é com essas pessoas. De repente você toca um simples violãozinho na sua casa, no culto, né? Mas o importante é que Deus é com você. O que faz a diferença na nossa vida é Deus ser conosco. Não é a beleza física, não é o dinheiro, não é a posição social. O que nós temos que entender é se Deus é comigo, se Deus é com você. Eu não tenho dúvida de que Deus é comigo. E você? Tem certeza que Deus é com você? Aquele moço que testemunhou de Davi, ele já tinha ouvido Davi tocar, mas ele sabia que Deus era com a pessoa de Davi. Então o nosso irmão Saul mandou chamar a Davi. E mandou a casa de Jessé, o Jessé manda Davi e manda já mel, manda algumas coisas para agradar o rei. E ele veio, a Bíblia diz que quando aquele espírito mau que vinha da parte do Senhor, ou seja, com a permissão de Deus, porque Deus não pode tentar ninguém. O nosso irmão Tiago, ele é bem enfático na sua carta, dizendo que Deus não pode tentar ninguém, porque por ninguém Deus é tentado. Mas nós falamos da vontade permissiva de Deus. Deus muitas vezes permite que as coisas, as circunstâncias aconteçam, porque Ele quer agir, Ele quer trabalhar. Davi seria o próximo rei de Israel, seria o segundo rei do Reino Unido. Então Deus agora começou a trabalhar e levou Davi para onde? Para o palácio, para que Davi fosse sendo moldado, vendo como era que funcionava no palácio, para que quando ele se tornasse rei, ele já sabia como é que funcionava. Porque Davi não era de linhagem real. Mas não esquecemos que da descendência de Davi é que veio o nosso Salvador. Que privilégio, né? E Davi agora começou, cada vez que aquele espírito mal vinha e incomodava Saul, Davi dedilhava sua harpa, e ao dedilhar sua harpa, a pessoa de Saul, ele tinha paz. Você tem paz de espírito? O que é que está tirando a tua paz? Jesus disse em São João 14, verso 1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Não deixe que nada venha turbar o teu coração. Ainda em João 14, 27, Jesus disse, deixo-vos a paz e a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Se você precisa de paz na sua vida, está faltando mais a presença de Deus por meio do Espírito Santo. Nós tivemos um momento de Deus na antiga aliança, de Gênesis até Malaquias. Era a hora de Deus, era o momento de Deus. O Espírito Santo agia, Jesus agia. Você vê nos dias do juízo o Espírito Santo ali se manifestando, o Espírito Santo na vida de Bezaliel, né? Nós vimos o Espírito Santo na vida de Sansão, de tantos outros homens que se tornaram juízes de Israel. O Espírito Santo ali agindo. Nós vimos Jesus agindo na antiga aliança, mas o momento era de Deus. Jesus veio a este mundo, passou 33 anos e meio, 3 anos do seu ministério, era o momento de Jesus. Deus agiu, o Espírito Santo agiu, mas era o momento de Jesus. Só que Jesus retornou ao Pai e disse que enviaria o Consolador, que estaria conosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Jesus disse, mas ele estará em vós, ele habitará em vós. Ou seja, o Espírito Santo habita, mora na minha vida. Nós estamos vivendo este momento do Espírito Santo, né? Deus age, Jesus age, mas o momento agora é o Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus disse que o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então estamos vivendo o momento do Espírito Santo, na plenitude, na totalidade do Espírito Santo. E você precisa dele na sua vida, para você ter paz, para você ter alegria. Irmão Miguel, como eu devo buscar o Espírito Santo? Por meio da oração, a leitura da Bíblia, se consagrando por meio do jejum, indo nos cultos, né? Ouvindo hinos evangélicos, hinos bons, né? Que nós temos muitos hinos bons, escutando a pregação da palavra de Deus e mantendo esta comunhão com Deus, para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em breve vou gravar uma mensagem sobre o Espírito Santo, como ele é importante na minha e na tua vida.
Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem.